Hoje iremos comentar sobre o uso do raio-x simples em imagem do abdômen e exames contrastados em urologia. Dividiremos a aula em relação à técnica, indicações e interpretação desses exames. Os raios-x simples de abdômen podem ser indicados por doenças de órgãos abdominais, principalmente quando causam dor. Podem aparecer como exames, radiografias simples de exames contrastados e podem aparecer em séries de coluna lombar. O raio-x simples de abdômen, a sistematização para sua interpretação inclui a verificação da identificação do paciente, idade, sexo, a posição se está correta com o exame solicitado. Habitualmente solicitamos as radiografias de abdômen em decúbito dorsal e posição ortostática, esta última principalmente nos casos em que há suspeita de oclusão ou suboclusão intestinal e de eventual pneumoperitônio. Além disso, nessa sistematização sempre avaliamos primeiro as partes ósseas e partes moles e depois o conteúdo abdominal. Procuraremos identificar os contornos do fígado, dos rins, baço, psoas e de alças intestinais, que nem sempre são identificados nessas radiografias, além de calcificações. Outro achado importante, principalmente nos casos de suboclusão intestinal ou de oclusão intestinal, é a presença de níveis líquidos e ar fora de alça, na cavidade abdominal. As posições, então, a primeira é a posição supina, ou seja, decúbito dorsal horizontal. Ela é mais rápida de ser feita e mais fácil quando não há nenhuma causa ou nenhuma suspeita que necessite avaliação da presença de níveis líquidos. E usualmente só pedimos a posição decúbito dorsal horizontal ou posição supina, que permite a visualização de todas as estruturas das doenças abdominais e é adequada para os pacientes acamados ou internados em CTI. Outro aspecto importante em relação ao raio-x simples de abdômen é o posicionamento. Em geral, utilizamos os filmes maiores de 35 por 43 centímetros e o centro do feixe de radiação e o centro do posicionamento do filme ao nível das cristas ilíacas, com a margem inferior incluindo a síntese púbica. Em pacientes longilíneos muito altos, em que for difícil colocar no mesmo filme a síntese púbica e as cúpulas frêncicas, podemos fazer duas incidências, pegando a parte superior e depois a parte inferior. É necessário fechar a saída do feixe de radiação, o que chamamos de colimação, para evitar radiação fora dessa localização e solicitar ao paciente que prenda a respiração na expiração. Esses cuidados devem ser tomados com todos os pacientes, independente da solicitação, exceto aqueles que não possam responder a comandos verbais. Aqui um exemplo de uma radiografia simples de abdômen em posição supina, onde podemos identificar presença de gás no estômago, gás em alças intestinais delgadas e gás no cólon ascendente, cólon descendente e no reto. Lembrar que toda vez que formos olhar uma radiografia simples de abdômen, é muito importante identificarmos essa tênue camada de gordura que separa a musculatura da parede dos órgãos intraabdominais e permite, por exemplo, identificar os músculos psoas, sombra dos rins e da borda inferior hepática. Outra questão importante em relação a cada um dos órgãos, os rins normalmente se localizam entre L1 e L3 bilateralmente, o rim esquerdo um pouco mais alto que o rim direito devido à posição do fígado à direita, que impede que ambos fiquem na mesma posição. É sempre mais fácil identificar os contornos do rim esquerdo do que os contornos do rim direito. Essa parte aqui é o contorno hepático, aqui o contorno do psoas direito, o contorno do psoas esquerdo e aqui o contorno do rim esquerdo.
Além dos rins, nessa radiografia nós podemos identificar o contorno hepático, o lobo direito é bem identificado devido à presença dessa camada de gordura. Aqui nós poderemos identificar gás em alças intestinais delgadas, gás no estômago, um pouquinho de gás no descendente e um pouco de gás no reto. Aqui o contorno do rim esquerdo e aqui o contorno do baço. Como dissemos, nem sempre é possível identificar os contornos de todos os órgãos abdominais. Quando tivermos a suspeita que existe oclusão ou suboclusão intestinal e é necessário verificarmos a presença de níveis líquidos ou eventualmente gás fora de alças intestinais, o que chamamos de pneu peritônio, daí temos a necessidade de fazer a posição ortostática. A posição ortostática para evidenciar o gás fora de alça, principalmente o gás sob as cúpulas frênicas, é necessário que o paciente fique em posição ortostática pelo menos 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Dessa forma, se o indivíduo estiver acamado e não conseguir fazer essa incidência, podemos tentar fazer o perfil com raios horizontais, como exemplificado nessa radiografia de uma criança internada no CTI pediátrico, em que o filme é posicionado ao lado do paciente, os raios são projetados a partir ou no sentido lateral, e aí podemos verificar se existe ou não ar fora de alça sem a necessidade de o paciente ficar em posição ortostática. Porém, a sensibilidade dessas técnicas para a detecção de ar fora de alça é menor, então sempre que possível devemos privilegiar a posição ortostática para a detecção de níveis líquidos e de pneu peritônio. Podemos fazer então o abdômen em decúbito lateral direito ou esquerdo, justamente para identificar essa situação de gás fora de alça e eventuais níveis líquidos. O abdômen ortostático, utilizamos a mesma técnica, o mesmo tamanho de filme, o mesmo posicionamento do feixe central, ou seja, ao nível da crista ilíaca, com o paciente mínimo 5 minutos em pé antes da posição, com colimação rigorosa, exposição também na expiração. Aqui um exemplo típico do raio-x simples de abdômen com o paciente em decúbito dorsal horizontal, ou seja, em posição supina. Para identificarmos ou separarmos o gás que está em alças intestinais delgadas do colo, nós adotamos os seguintes parâmetros. As alças do cólon são mais periféricas e mais calibrosas e identificamos pouco conteúdo líquido em alças colônicas. As alças delgadas são mais centrais, de menor calibre, no máximo 3 centímetros, e identificamos uma maior quantidade de líquido e, portanto, eventualmente níveis líquidos nas alças delgadas. Outra coisa bastante importante é o conceito de quanto de gás é normal dentro de alças intestinais. Então, o normal é extremamente variável, ou seja, devemos ter uma quantidade de gás em projeção de delgado e cólon que vai variar muito de indivíduo para indivíduo. É necessário termos pelo menos gás no estômago, na bolha gástrica, e gás no reto. E se a quantidade de gás em delgado e cólon não ultrapassar os limites que mencionamos na imagem anterior, ou seja, intestino delgado com 3 centímetros e cólon com 5 centímetros, devemos considerar esse paciente como normal. Só para compararmos, essas são duas radiografias distintas, ambas estão normais, só que veja a quantidade de gás nesse paciente muito maior que neste aqui. Ambas, como dissemos, dentro dos limites normais, porque estamos identificando nas duas gás no estômago, a bolha gástrica, e gás no reto em ambos os indivíduos. Então, quando quisermos procurar alterações em relação à quantidade de gás, devemos observar, além de muito gás, pouco gás também é suspeito, e gás em localização atípica, ou seja, gás fora de alça. Então, nessa
nesse padrão de distribuição de gás dentro de alças intestinais, podemos identificar então alterações como obstrução mecânica do delgado ou do cólon, que pode ser parcial, uma suboclusão ou completa oclusão, ou identificamos o que a gente chama de ilioadinâmico, que é uma alteração em que o funcionamento ou peristaltismo das alças intestinais está reduzido. Na obstrução mecânica do delgado do cólon, iremos identificar níveis líquidos localizados, alça sentinela, que corresponde a uma alça muito mais acentuada imediatamente antes do nível de obstrução. Então, quando identificarmos este padrão de alças intestinais colônicas, no caso, bastante acentuadamente distendidas, com formação de níveis líquidos na posição ortostática, poderemos identificar se trata de um quadro de suboclusão ou de oclusão. Em geral, para diferenciar a suboclusão da oclusão, iremos procurar se há gás no reto ou não e o grau de distensão. Na oclusão não teremos gás no reto e a distensão de alça será muito mais acentuada. Nesse paciente aqui, o quadro de suboclusão se devia a uma neoplasia do sigmoide, aqui demonstrada, promovendo a redução acentuada da luz do sigmoide, no caso aqui um exame contrastado através da tomografia, mostrando que a luz encontra-se praticamente ocluída nesse nível, um paciente com um quadro de suboclusão intestinal devido a uma neoplasia. Como dissemos, o ilioadinâmico normalmente é secundário a cirurgias abdominais, distúrbios hidroeletrolíticos, e iremos encontrar alças difusamente distendidas, porém com um grau muito menor que a oclusão ou suboclusão, e também identificaremos distensão de delgado e colo simultaneamente, sem identificarmos a alça sentinela. Então, aqui nós identificamos uma distensão de alças delgadas e alças colônicas num paciente aqui na radiografia simples, e na radiografia em posição ortostática existem níveis líquidos por todo o abdômen e não um predomínio de uma alça que chame a atenção, ou seja, a alça sentinela. Lembrando que definimos como alça sentinela aquela alça que se distende mais, ela serve como ponto localizatório da suboclusão ou da oclusão, porque ela tem um peristaltismo que tenta suplantar o nível da obstrução. Aqui temos então um raio-x simples de abdômen, uma paciente idosa com dor e distensão abdominal pós-operatória, em que nós podemos identificar toda essa distensão de alças delgadas e colônicas com formação de vários níveis líquidos com gás no reto, num quadro típico de ilioadinâmico. Lembrar que o ilioadinâmico também pode ser causado por alterações do tipo distúrbio hidroeletrolíticos que levam a uma alteração do peristaltismo intestinal. Um outro caso, um paciente com dor abdominal e vômitos há 3 dias, que identificamos na radiografia simples de abdômen uma imagem cálcica na região da fossa ilíaca direita, que é chamativa um achado que chama atenção para a possibilidade de apendicite aguda, apesar de não identificarmos quadro de distensão localizada de alças intestinais nesse paciente. A imagem cálcica se refere a um pequeno cálculo ou uma pequena imagem de cálcio que se deposita na luz do apêndice, promovendo a sua obstrução e desencadeando o mecanismo da apendicite. Então, lembrar da presença de uma calcificação patológica chamando a atenção neste caso. Então, calcificações são importantes porque promovem a alteração na densidade fundamental do abdômen, que é a densidade de partes moles, e a densidade de gás dentro de alças intestinais. Além do apendicolito já mencionado, poderemos ver calcificações patológicas em cálculos renais, cálculos biliares, na pancreatite crônica e calcificações vasculares decorrentes de ateromatose. Esse aqui é um outro caso de um paciente com apendicite, esse sim com um apendicolito associado à distensão localizada de alças intestinais numa criança.
Então, em crianças, o achado do apendicolito é muito mais frequente que em adultos, então temos muito mais, muito mais comum o apendicolito em crianças do que em adultos. Outros exemplos, uma imagem cáustica na topografia da vesícula biliar do hipocôndrio direito e outras imagens cáusticas desenhando cálices renais e a pelve renal num cálculo dito coraliforme. Nessa radiografia podemos identificar finas calcificações curvilíneas à direita e à esquerda da coluna vertebral, numa radiografia de abdômen, indicando uma dilatação aneurismática da aorta associada a uma teromatose bastante importante com extensas calcificações parietais. Aqui um outro caso, um paciente de meia idade com história de dor abdominal aguda há 4 horas. Na radiografia simples identificamos uma imagem de gás em uma posição atípica, conseguimos identificar gás no cólon, gás no estômago, gás em delgado, mas essa imagem não nos parece ser em abdômen. A mesmo paciente tem uma radiografia de tórax mostrando ar sob as cúpulas frênicas, num caso de pneumoperitônio secundário a uma úlcera duodenal perfurada com pneumoperitônio identificado no raio-x simples de abdômen e raio-x de tórax com cúpulas frênicas, o que é um pedido comum quando suspeitamos de pneumoperitônio. Então, quando suspeitamos de pneumoperitônio, além da radiografia de abdômen simples em posição supina e ortostática, também impedimos o tórax com cúpula frênica. Por que o tórax com cúpula frênica? Porque se for o pneumoperitônio de pequeno volume, o feixe de radiação na radiografia simples de abdômen está centrado muito abaixo, ao nível da crista ilíaca, e eventualmente ele pode não ser detectado, pois as cúpulas frênicas estão muito na periferia da imagem. Na radiografia de tórax, como o feixe de radiação é centrado ao nível do apêndice tifoide, estão muito próximo das cúpulas frênicas, facilitando a percepção de mínimo volume de gás sobre as cúpulas frênicas. Falaremos agora um pouco sobre os exames contrastados em urologia. Então, exames contrastados é aqueles que utilizamos algum tipo de meio de contraste. Em urologia, utilizamos por via endovenosa, na urografia excretora, ou por via uretral, para fazer a uretrocistografia injetora e miccional, e eventualmente nas pielografias, que é um exame contrastado do sistema coletor urinário. A urografia excretora é um exame extremamente antigo, data da década de 1930, que consiste em avaliar os rins, ureteres e bexiga através de injeção de uma substância, um meio de contraste à base de iodo, cuja excreção é predominantemente feita pelos rins e leva a uma opacificação do sistema coletor urinário. As indicações da urografia excretora seriam, então, a litíase, o trauma e a avaliação do sistema coletor renal. Estas indicações reduziram bastante com o uso da ultrassonografia e da tomografia computadorizada. Antes do advento desses dois métodos, a urografia excretora era praticamente o único exame que tínhamos para avaliar os rins. Então, independente da queixa do paciente, se era dor cólica típica de litíase, ou hematúria, ou massa palpável, quase que todas essas queixas eram investigadas, quando necessário, imagem através da urografia excretora. Hoje é muito difícil utilizarmos a urografia excretora só em ocasiões específicas. Aqui está um exemplo de como é feito o exame. É feita uma radiografia simples, aqui nós podemos identificar o cálculo. Depois injeta-se o meio de contraste e vamos fazendo radiografias com 1, 5, 10 e 15 minutos com uma compressão no abdômen para evitar que o meio de contraste deixe o rim e vá até a bexiga. Então, até a radiografia, imediatamente antes da radiografia de 15 minutos, temos a compressão. Depois da radiografia de 10 minutos, soltamos a compressão. E na radiografia de 15 minutos, permitimos o enchimento ureteral e enchimento vesical para identificarmos todo o trato urinário. Por último, é feita uma radiografia após o paciente urinar,
para ver o volume, o resíduo vesical após o ato miccional. A uretrocistografia, diferente da urografia excretora, é um exame em que vamos avaliar a uretra, a bexiga e se há ou não refluxo vésico ureteral. Podemos fazer esse exame de duas maneiras, através da injeção de meio de contraste através de uma sonda vesical, opacificando a bexiga e solicitando que o paciente urine, isso é chamado de uretrocistografia miccional, ou quando colocamos um aparelho junto ao meato ureteral externo e injetamos retrógradamente, o que é chamado de uretrocistografia injetora. Normalmente na mulher só utilizamos a uretrocistografia miccional, enquanto no homem podemos utilizar a uretrocisto injetora ou miccional, dependendo da indicação. Então, o objetivo é opacificar a bexiga e os ureteres pelo meio de contraste. Aqui temos uma uretrocistografia em uma paciente feminina, portanto, uma uretrocistografia miccional. A radiografia simples aqui, depois sondamos a paciente, promovemos a fase de enchimento vesical, fazemos radiografias com a bexiga cheia em PA, oblíqua direita e esquerda, em perfil e depois a fase miccional. É muito importante sempre fazermos com filmes grandes para detectar possíveis refluxos vésico-ureterais e, eventualmente, se eles atingirem os rins. Então, esse é um exemplo de uma uretrocistografia miccional. E aqui uma uretrocistografia injetora num paciente com uma estenose de uretra peniana. Então, o paciente aqui é feita com esse aparelho que é colocado junto à glande e a injeção retrógrada de contraste, mostrando aqui a área de estenose na uretra peniana. Isso aqui, toda vez que fizermos uma uretrocistografia retrógrada, é comum um certo grau de espasmo da uretra prostática, então na primeira injeção é muito raro contrastarmos a uretra prostática. É necessário esperar alguns minutos, depois fazer nova injeção e aí sim conseguimos identificar a uretra prostática. Aqui um outro exemplo de lesão de uretra peniana, extremamente afilada, com acentuada dilatação da uretra prostática e bulbar, num paciente com doença inflamatória infecciosa da uretra, uma doença sexualmente transmissível. E aqui um paciente com refluxo vésico-ureteral, um paciente com bexiga de esforço devido a um trauma raquimedular. Podemos observar na radiografia simples o material de síntese da coluna vertebral ao nível da região lombar e na região da cabeça e colo femoral, a fase de enchimento, e aí quando o paciente faz as incidências oblíquas, identificamos o refluxo vésico-ureteral do lado direito que atinge o rim. Então, todo o ureter e o rim aparecem contrastados num paciente com refluxo vésico-ureteral. É importante que o refluxo vésico-ureteral é uma doença extremamente prevalente que devemos ter muito cuidado, que pode levar a uma lesão renal irreversível e em crianças é a causa mais frequente de insuficiência renal crônica. E não existe nenhum exame de imagem que substitua a uretrocistografia para detecção do refluxo. Apenas na medicina nuclear podemos identificar, fazer o diagnóstico do refluxo vésico-ureteral. A pielografia pode ser feita de duas maneiras, ascendente ou descendente. A pielografia, então, como o próprio nome diz, é a contrastação da pelve e cálice, sistema coletor renal e eventualmente de todo o ureter. A pielografia ascendente só é realizada em centro cirúrgico após uma cistoscopia e cateterização do meato ureteral ao nível da bexiga e injeção ascendente do meio de contraste pelo ureter até o rim. Já a pielografia descendente é necessário que o paciente tenha uma punção ao nível do rim para injetar o meio de contraste. Então, normalmente isso é feito pela pielografia descendente quando o paciente tem uma nefrostomia, que é uma derivação do trato urinário, uma exteriorização da pele, na pele de um catéter que é colocado na pelve renal, quando ocorre obstrução ureteral. Então, quando ocorre uma obstrução ureteral que não é possível de ser ultrapassada por um catéter do tipo duplo J,
faça uma derivação urinária para a pele e aí é possível fazer uma pielografia descendente. Então, a sinonímia pielografia por dreno de nefrostomia, o objetivo é o mesmo, avaliar o sistema coletor renal. Então, aqui temos uma imagem do dreno, da nefrostomia, injeta-se o contraste, desenhamos o sistema coletor e o ureter para fazer, eventualmente, o diagnóstico do nível da obstrução ou de outras patologias. Então, lembrando que nos exames contrastados em urologia, nós temos a urografia excretora para avaliar rins, ureteres e bexiga, e temos a uretrocistografia miccional, que avalia a uretra, miccional e injetora, que avalia a uretra, bexiga e, eventualmente, o refluxo vésico-ureteral. A urografia excretora não avalia refluxo vésico-ureteral. Bom, e era o que tínhamos para essa aula.